Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Isa e vou fazer uma tiragem para ver um pouco como ficam as energias para o período de 6 meses pós-eclipse lunar em Escorpião, que a gente vai ter no dia 5 de maio. A gente tem nessa semana dois eventos importantes, que é o eclipse lunar em Escorpião, na sexta-feira, dia 5, e é o último eclipse que vai acontecer envolvendo o signo de Escorpião, porque os eclipses eles se dão por eixos, né? Então a gente teve vários eclipses agora no eixo Touro-Escorpião, e isso vai se movimentando, né? E outro evento importante dessa semana foi a retrogradação do planeta Plutão, que casualmente é o regente de Escorpião, né? É o planeta que dá movimento às energias escorpianas, né? Então nós temos um período de 6 meses agora que vai mexer muito assim com tanto com as nossas necessidades de mudanças, de transformações, mas não são aquelas coisas assim de trabalhar processos, inconsciência. Isso é muito mais relacionado às coisas que a gente sabe que precisa mudar e a gente fica varrendo para baixo do tapete. E então, assim, com Plutão retrógrado junto, essas coisas vão meio que começar a aparecer, assim, elas vão pipocar na nossa vida e a gente meio que não vai escapar de enfrentar algumas situações, assim, né? Escorpião também está relacionado a poder, né? E o exercer o nosso poder sobre a nossa vida, sobre as nossas necessidades é importante, mas o excesso de poder ele vem muito da insegurança, né? Então, muitas vezes a nossa insegurança está relacionada com essas questões que a gente não está conseguindo transformar na nossa vida. E a gente começa a se tornar controlador, manipulador em relação a nós, a situações, a outras pessoas, né? Então tudo isso agora sim vai ficar bastante intenso nesse período, né? Quando a gente fala assim que o eclipse é um portal, a gente tem que cuidar um pouco assim para não fantasiar demais. Assim, eu trabalho muito nessa coisa assim de não fantasiar muito as coisas, né? E o que é um portal é uma chance, é uma chance, é uma chance um pouco mais clara, mais perceptível de nós trabalharmos questões em nossas vidas, tá? Cada signo vai ter uma área um pouquinho mais intensificada nesse eclipse. Então, assim, eu vou fazer as tiragens por signo, por área, né? Para Áries, a gente vai ter um eclipse assim muito relacionado às questões que a gente é exatamente isso, assim, porque Áries caiu no signo de na casa de Escorpião, assim. Então, assuntos relacionados realmente assim às coisas que vocês estão tendo que mudar e não estão mudando, as questões de poder, poder nas relações, né? Controle nas relações entre as pessoas, questões de sexualidade, tudo isso assim vai ficar bastante envolvido por essas necessidades de olhar e procurar melhores formas de vivenciar esses temas, né? Então eu vou dar uma tirada aqui no tarô para ver o que vem para os arianos nesse período. Achei que tinha dado uma... Acho que deu, tá tudo bem. Tá. Entrou uma mensagem, deu uma piscada que eu pensei que tinha parado tudo. É uma
tiragem bem simples, assim, é bem pra orientar nesse período, assim, né? Porque às vezes a gente escuta algumas coisas e fica, tá, mas e o que eu faço com isso, né? Então, arianos, vamos lá. Ai, que interessante. O que vocês não estão percebendo em relação a essa dificuldade que vocês têm de fazer mudanças necessárias na vida de vocês, né? Vocês têm Vocês estão muito insatisfeitos com o que vocês estão vivenciando. Vocês estão muito infelizes com a vida de vocês, assim, muito frustrados, assim. Parece que nada do que vem de novo vai acrescentar alguma coisa para vocês. E por conta disso, vocês acabam tentando controlar demais a vida de vocês para que nada mude, assim, para que também não aconteçam eventos que possam, na ideia de vocês, trazer mais frustração ainda, porque essa é a impressão que vocês estão tendo. Então vocês tentam controlar as relações, os acontecimentos, né? Os assuntos que vocês estão querendo lidar ou não, vocês estão controlando, botando muita energia nisso, né? Porque vocês estão tão machucados, sim, mas vocês estão com muita falta de perspectiva. E é isso que atrapalha vocês, sabe? Quando vocês acham que... Sabe aquela coisa quando uma pessoa diz assim, ai, nem se eu ganhar na Mega Sena eu vou me sentir feliz nesse momento. Já viram alguém dizer isso? Eu já. E existe. E é verdade. E é esse sentimento que vocês têm lá dentro de vocês que talvez nem vocês tenham clareza a respeito, né? Como vocês precisam conduzir isso, né? Vocês precisam conduzir isso com mais controle emocional. Vocês precisam olhar realmente assim para o coração de vocês, porque controle emocional não é anular o afeto, não é anular o coração, não é anular os sentimentos. É controlar o quanto vocês deixam os medos, as frustrações, como aqui, né? Liderar a vida de vocês, assim, tomar a dianteira, deixar que essas coisas encaminhem a vida de vocês. E na verdade vocês vão ter que fazer algumas negociações internas, vão ter que negociar consigo mesmo, né? No sentido de perceber assim, puxa, vocês estão com vontade de experimentar uma situação, mas mesmo achando que aquilo não vai trazer alguma sensação boa, ou será que não vale a pena tentar? Será que não vale a pena abrir espaço para essa possibilidade? Porque o tarô fala que tem surgido oportunidades de vocês abrirem o coração, abrirem a vida de vocês, se desarmarem um pouco e experimentarem processos de vida que vão trazer essas transformações, essas mudanças que vocês vêm tendo tanta dificuldade em lidar, né? O ambiente, as pessoas em torno de vocês, realmente, assim, vocês tiveram situações drásticas, situações pesadas, assim. Talvez alguns de vocês tenham enfrentado, assim, grandes rupturas em relacionamentos, situações, assim, de perdas financeiras que agora vocês estão tendo que lidar com muita frustração em relação, né, a questões materiais, mas que emocionalmente geram essa dor, né?
Mas vocês precisam acreditar. Olha que interessante. Vocês precisam acreditar em vocês. Vocês precisam acreditar na capacidade que vocês têm de prover amor a si mesmo, de cuidar de vocês. Vocês estão inclusive assim desacreditando, assim, achando que vocês não vão fazer o bem para vocês, e não é isso, sabe? Vocês viveram situações difíceis aqui, pelo que eu percebo, mas vocês precisam ter mais astúcia. Se vocês lidaram com situações, pessoas, né, que trouxeram essas mágoas, essas dores, essas frustrações, essa sensação assim de que nada vai melhorar a situação que está acontecendo com vocês, vocês precisam se colocar no mundo de uma forma mais segura, talvez cuidar um pouco mais com as palavras, mas se colocar, não se anular. Porque o tarot fala muito de você se anulando, não se expressando, não dizendo as coisas que vocês precisam dizer, né? E é exatamente o contrário, vocês precisam se colocar de uma maneira adequada, de uma maneira que mostre que vocês estão buscando essa autoconfiança e essa segurança pessoal, né? Não é uma coisa assim de ir brigar e discutir, né? É isso aqui, olha só que interessante. Ele tem 2 espadas, tá? Uma tá equilibrada e a outra tá ali pronta para cair na garganta dele, né? Então, assim, qual delas vocês querem escolher, né? Porque vocês têm muitas coisas para serem, assim, para lidar, para expressar, para falar, para comunicar, para conversar, para resolver. Mas de que forma vocês vão fazer isso? Isso é uma escolha de vocês, né? Olha o emocional aqui em cima, né? Acompanhando vocês nessas escolhas, nessas posturas que vocês precisam tomar, né? Então, arianos, assim, acreditem que vocês conseguem resolver essas questões. Vocês têm direito a estarem se sentindo abalados, mas vocês não podem acreditar que vocês não são merecedores de algo melhor ou que a vida não tem coisas boas para oferecer, porque ela está, inclusive, oferecendo e vocês não estão percebendo, porque vocês estão achando que não merecem, e não é por aí. Então reflitam bastante sobre essas questões, busquem mudar as posturas, os comportamentos, os pensamentos que vocês sabem que estão atrapalhando a vida de vocês, né? Vocês têm esse meio ano de janela, que é um período assim que tem uma intensificação maior para que essas coisas se resolvam, né? Então aproveitem isso, um bom reflexo de eclipse lunar na vida de vocês, e até mais.